Olá! Agora eu vim mostrar um pouco para vocês as nossas tecnologias para o cuidado de feridas e apresentar os produtos que a Coloplast tem para o cuidado de feridas. Eu sou a Cristiane, enfermeira estomaterapeuta e atuo na linha de Wound Skincare como especialista clínica. Bom, na aula anterior a gente falou um pouco das tecnologias, não apenas falando de produtos, mas trazendo também as nossas ferramentas para o cuidado, como o triângulo de avaliação de feridas, e eu trouxe para vocês também os consensos que nos ajudam a definir quais as melhores práticas e quais as melhores formas de cuidar das feridas. E quando a gente falou dos consensos, eu apresentei para vocês um primeiro consenso que falou da importância de gerenciar adequadamente o espaço morto. A gente também falou da importância de manejar adequadamente o exudato e o impacto que isso traz no tratamento das lesões. A gente trouxe também um pouco sobre a influência que o manejo inadequado do exudato e do espaço morto vão trazer para essas lesões, pensando em infecção e biofilme, e como prevenir e tratar essas infecções. E por último, o último consenso, ele abordava o tratamento holístico das feridas, focando no triângulo de avaliação de feridas. Relembrando um pouco o que era o triângulo de avaliação de feridas, então ele é uma abordagem holística que eu vou olhar tanto para a história da pessoa, para a evolução dessa doença, quando que iniciou essa lesão, há quanto tempo ele tem a lesão, quais as condições de saúde dessa pessoa, e em seguida a gente vai olhar para a lesão. E aí eu vou pensar em avaliar o leito da lesão e qual tipo de tecido eu tenho no leito dessa lesão. Eu vou avaliar o volume de exudato. Eu vou observar se essa lesão me dá sinais de que pode ter uma infecção local, uma infecção disseminada ou uma infecção sistêmica. Em seguida eu faço a avaliação da borda da lesão, observando algum fator que possa comprometer essa cicatrização. E eu vou olhar também para a pele ao redor da lesão, buscando sempre se eu tenho algum fator que pode comprometer a minha cicatrização. Bom, e o que a Coloplast tem pensando no tratamento dessas lesões? Então, depois que eu fiz toda essa avaliação, o primeiro ponto que a gente vai ter no tratamento das feridas é fazer uma boa limpeza do leito e remover o tecido. Mas a partir do momento que eu preparei o leito desse tecido, eu preciso pensar em como gerenciar adequadamente o espaço morto e o exudato. E para isso, a linha de espumas Biatan, ele traz uma solução bastante completa, porque ele absorve verticalmente esse exudato, prevenindo a maceração da borda. Ele vai reter esse exudato, evitando que ele volte para o leito da ferida e lese esse leito dessa ferida. E ele vai se conformar ao leito da ferida também. Então, ele se conforma preenchendo todo o espaço entre o leito da ferida e a cobertura que eu estou utilizando. E qual é a composição da nossa linha Biatan? Então, são espumas de poliuretano. Essas espumas fazem essa absorção vertical. E eu tenho nas versões com adesivo de silicone, é um adesivo 100% de silicone. E tenho nas versões sem adesivo também. Então, na versão sem adesivo, eu preciso fazer a fixação. E na versão com adesivo, ele já vem pronto para o uso. É só remover e colocar na paciente. A gente observa que ele é um curativo bastante flexível. E a remoção dele depois, quando eu precisar remover, ela é uma remoção indolor, é um adesivo bastante suave e atraumática. Quais outros diferenciais que a nossa linha Biatan também possui? Então eu tenho esse Biatan que eu colei em mim agora, que é o Biatan Silicone Light. Ele é indicado para feridas com menor volume de exudação. Eu observo que é uma espuma mais fininha, então ele é para feridas com baixa a média exudação, ou quando a gente já tem aquela ferida que já está numa fase de granulação, que já está numa fase final de cicatrização, ou naqueles pequenos acidentes domésticos, como escoriações, pequenas queimaduras, eu posso optar pelo Biatan Silicone Light. O Biatan Silicone Standard, ele tem como diferencial uma camada que é a Local Way. Então, ele é indicado para feridas com maior volume de exudação. Aqui, se eu observar, então eu tenho uma camada de silicone, a camada de espuma, e na parte superior a gente tem uma camada de carboximetilcelulose,
que vai absorver esse exudato e vai reter nessa camada superior. O curativo Biatan, ele pode permanecer nessa lesão por até 7 dias. No entanto, se eu tiver uma ferida extremamente exudativa, eu vou precisar ficar atenta ao volume que esse curativo já absorveu. Então, se eu tiver esse volume de exudação, esse exudato chegando próximo à borda, a 1 centímetro da borda, está no momento de trocar, né, o curativo. Então, se eu for pensar, por exemplo, no curativo que eu coloquei, ele pode permanecer até 7 dias, mas se eu observar que o exudato está a 1 centímetro da borda, está no momento de trocar o curativo. Um outro fator interessante, o curativo Biatan silicone standard, eu tenho ele em vários formatos que vão atender várias necessidades. Então, eu tenho o formato sacral em coração, eu tenho esse outro formato sacral. Então, dependendo do local dessa lesão, né, de como tiver, da extensão dessa lesão, eu posso optar por um ou outro curativo. E a gente tem outros formatos também para um pós-operatório. Esse formato também que é bem interessante para uma região de joelho, cotovelo, né, que ele consegue abraçar melhor essas regiões. Bom, e na linha Biatan sem silicone? Aqui eu tenho uma espuma de poliuretano e a gente também tem ela com alguns componentes algumas vezes associados. Então, nesse caso, é somente uma espuma de poliuretano, que pode ser usado como um curativo secundário numa ferida, ou como um primário, quando a gente tem uma ferida de até 2 centímetros de profundidade, mas que não tem necessidade de controle de infecção ou que não é dolorosa. A gente também tem a espuma Biatan Ibu, que ela vai fazer uma liberação sustentada de ibuprofeno no leito da lesão. Ela é uma espuma que não precisa de prescrição, toda a ação do ibuprofeno é local e ele é liberado conforme a espuma vai absorvendo o exudato. Então, ele é muito interessante para aquelas lesões dolorosas, para uma queimadura que, né, a pessoa está referindo muita dor, ele vai auxiliar numa analgesia local, liberando ibuprofeno no leito dessa ferida. A gente tem o Biatan AG na versão sem adesivo e na versão com adesivo de silicone, e ele é indicado sempre que eu tiver uma infecção local ou mesmo uma infecção disseminada, lembrando que aí nesses casos é indicado a associação com antimicrobiano, com antibiótico oral ou endovenoso. Qual que é o diferencial da nossa linha Biatan AG? A nossa linha de espumas Biatan AG, ele vai fazer uma liberação também de prata sustentada. Então, ao invés da gente ter um pico de liberação de prata e depois ter uma queda nessa liberação, ele vai, pelo tempo que ele permanece na lesão, fazer uma liberação constante dessa prata, o que vai permitir uma maior ação contra as bactérias e a morte dessas bactérias. Também pode permanecer na lesão por até 7 dias, desde que observado as condições de saturação desse curativo. A gente falou bastante da nossa tecnologia 3D Fit e o quanto ele faz absorção vertical, retenção do exudato e o quanto ele se conforma. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês como que é na prática. A gente não tem aqui uma pessoa, então a gente está usando um modelo, né, para poder demonstrar para vocês a conformação da espuma. E eu vou mostrar como que funciona essa absorção vertical e a conformação. Então, aqui eu simulo com esse líquido exudato, pegando a espuma, colocando sobre a lesão. Ele vai iniciar a absorção vertical. Aqui eu já percebo que ela está se conformando, um pouquinho mais funda. E aqui eu vejo que todo o exudato foi absorvido. E essa aqui ainda está pequenininha. Essa aqui eu saturei um pouquinho mais para vocês poderem ver o quanto ela se conforma, né? A gente não tem aquela irregularidade normal de uma lesão, mas dá para a gente ver essa conformação. Então, o quanto ela se direciona para o leito da ferida, né, fazendo com que a gente tenha esse preenchimento do espaço morto. Lembrando que esse preenchimento é até 2 centímetros de profundidade. Para feridas mais extensas, a gente vai precisar associar algum outro tipo de cobertura para que eu tenha o preenchimento total da área da lesão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da nossa tecnologia 3D Fit, da nossa linha Biatan Espumas. Fiquem à vontade, procurem a gente no site, nas nossas redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, no YouTube. Também temos o site da Coloplast Brasil, então lá tem bastante informação e cada vez mais a gente está buscando trazer informações para vocês. E qualquer dúvida, ficamos à disposição. E
Assistam ao nosso próximo vídeo, que nós vamos falar um pouco de outros produtos que nós temos aqui na empresa. Muito obrigada!